Está no ar mais um Pode Crer, o podcast que faz conexões reais e estratégicas. E hoje o assunto é em alta. Vamos falar sobre inteligência artificial aplicada a negócios premium. Muito bacana, né? Está em alta este tema e vamos hoje falar de uma maneira descomplicada. Você pode até achar que inteligência artificial é coisa lá do futuro, mas ledo engano, o momento é agora. Por quê? Muitos concorrentes, inclusive, podem estar otimizando processos e melhorando, inclusive, o faturamento. O tempo hoje é luxo e a inteligência artificial entrega tudo isso com precisão. E para falar sobre esse assunto, minha convidada é Heloísa Rocha. Seja muito bem-vinda. Ela é especialista em inteligência artificial, veio de São Paulo para bater um papo com a gente sobre esse assunto. Ela não é influenciadora, ela fica mergulhada nos bastidores, analisando dados, ela é uma cientista de dados e também de growth marketing, gente, que é um método de crescimento do negócio. Muito obrigada por você estar aqui hoje e de você estar aqui com a gente em São José do Rio Preto para passar toda a sua expertise em inteligência artificial. Muitíssimo obrigada, Édria, pelo seu convite. É um prazer imenso estar aqui gravando com você no Pode Crer. Eu vim exclusivamente de São Paulo só para a gente ter esse papo. Então, vamos fazer algo bem legal aqui para a galera e mostrar como a inteligência artificial tem um potencial gigantesco nas nossas vidas. Maravilha, então vamos abrir a caixa preta? Vamos lá! Vamos lá, ó. Tô aqui com uma colinha, porque a gente fez uma pauta baseada no que as pessoas também mandaram na caixinha de pergunta que eu abri nos stories, então aqui, ó, é bem democrática, a linguagem é descomplicada, nada de falar difícil, vamos fazer de um entendimento bem simples. Vamos lá? Vamos lá, minha colinha. Elô, o medo da IA é, na verdade, medo de mudança? Vamos falar um pouquinho de comportamento referente aos negócios high ticket premium. Então, Andrea, na verdade, o que eu vejo é que o medo da inteligência artificial não é um medo de tecnologia em si, e sim um medo do que aquilo representa para as pessoas. Nós estamos vivendo um cenário hoje muito indeciso, onde as pessoas estão com muito medo de serem substituídos por inteligência artificial. E a real é que quanto mais eu mergulho nesse universo, mais eu vejo que esse medo não é necessário. Obviamente, nós humanos temos tendências a ter medo de mudança, daquilo que a gente não conhece, então a gente se esquiva e prefere evitar. Mas inteligência artificial, como a gente vai falar muito aqui, não é mais o futuro, é o presente. Então é algo que tem que estar imerso já nas nossas vidas, porque ela pode contribuir muito e otimizar processos na nossa vida no dia a dia. Então, medo de mudança é algo natural do ser humano, mas é algo que a gente tem que deixar um pouco de lado se quiser aproveitar essa revolução tão bombástica. É uma revolução mesmo, porque indo lá para trás um pouquinho na história que a gente viveu, a internet foi uma grande revolução na comunicação, no dia a dia. E se hoje você perguntar assim para uma pessoa, você conseguiria viver sem internet? Obviamente a resposta vai ser não, porque a internet ela está dentro da rotina de todos os negócios. E vai ser assim também com a inteligência artificial, né? Algumas pessoas ainda trabalham na sua rotina sem a inteligência artificial, mas daqui a um breve momento isso vai ser praticamente impossível. Perfeito. A inteligência artificial, alguns cientistas dizem que ela está para a gente, assim como a própria tecnologia, até a energia elétrica. Assim como a energia elétrica está para a gente não se vê mais sem energia, sem uma luz, a inteligência artificial vai estar também nos próximos anos. Ou seja, vai ser parte integrante do dia a dia das pessoas. Exatamente. Então, a informação que cabe agora para todo mundo é, o mínimo, ouvir um pouco mais sobre inteligência artificial, absorver os conteúdos para se enquadrar nesse novo mercado. Em relação especificamente a negócios premium e de luxo, né, que empresas, empresários, profissionais liberais que atendem esse público high ticket, nós sabemos que dentro desse universo, o mercado, existe um comportamento de otimização de tempo, né? Porque tempo é muito valorizado referente ao universo dessas pessoas. Como que fica a questão da inteligência artificial para melhorar essa otimização de tempo no atendimento desse cliente high ticket?
Édria, a palavra-chave quando a gente está falando de inteligência artificial, ao meu entendimento, é personalização. Quando a gente está falando de público high ticket, um público mais premium, o que eles querem nesse cenário é justamente uma rotina, uma jornada mais personalizada. Eles querem ser bem cuidados, eles querem ter uma boa experiência. E isso, a inteligência artificial, pela primeira vez na história, uma tecnologia consegue entregar isso. Porque o que nós vemos hoje é que nós temos uma tendência a tentar criar jornadas que abordem todo o público. E quando a gente trata de inteligência artificial, a gente consegue juntar ela aos dados. E quando a gente fala de dados, seriam os dados de clientes, os seus dados, os meus dados, e tudo isso plugado a provavelmente um CRM, um banco de dados, onde vai estar todo o comportamento do cliente, todos os dados que você captar dele. Quando a gente pega uma inteligência artificial e junta ela com esse banco de dados, com essas informações, conseguimos gerar jornadas mais personalizadas e uma experiência impecável para o cliente com base nisso. Em suma, resumindo, para atender melhor um cliente com uma experiência toda personalizada, precisamos de estruturar dados, um sistema de CRM, que é a jornada desse cliente, né, o relacionamento desse cliente com a empresa, atrelando estruturação de dados, CRM, inteligência artificial, é o combo perfeito para estar atendendo melhor e mais rápido esse cliente high ticket. Exatamente. A inteligência artificial, ela consegue muito bem trabalhar com dados. No final da história, uma inteligência artificial é treinada em dados, então ela vai performar melhor quando a gente conseguir fazer essa junção das duas partes. Um medo natural de muitos empresários e profissionais liberais, médicos, dentistas, advogados, é que a inteligência artificial vai entrar e o robô vai desumanizar a comunicação. O que você diria, então, para eles, nesse sentido dessas pessoas que têm medo disso acontecer? Agora vem uma pergunta. É melhor o atendimento com a inteligência artificial ou fazer com que este cliente ou este lead fique esperando por uma resposta até 3 dias? O que nós vemos aqui nesse cenário é que secretários, administradores, concierge, esse pessoal, eles têm uma jornada de trabalho bastante intensa. Então, por mais que eles tentem atender e abordar todo mundo, dependendo do negócio, eles podem ficar sobrecarregados. E um atendimento pode demorar, como você falou, até 3 dias. Já aconteceu comigo, tenho certeza que já aconteceu com você. E será que isso é humanizar a situação? O que a gente está vendo hoje é que talvez não. Então, o que é o melhor que a gente tem hoje da inteligência artificial? Inteligência artificial, ela não está aqui para desumanizar, muito pelo contrário. Se você conseguir treinar uma IA de forma que ela fique bastante humanizada, com base em dados, com base em prompt, com base em comandos, ela vai performar para você de uma forma muito melhor até do que você poderia imaginar. Então, a gente consegue simular cenários onde o atendimento fique tão bom quanto um atendimento humano. E o cliente não precisa ficar mais 3 dias ou 2 dias esperando para ser atendido ou talvez até ir procurar o concorrente. O que eu venho observando também, Elo, é que devido à demanda alta da rotina do dia a dia, muitas pessoas têm o hábito de navegar na internet, né, nas plataformas da Meta, no Google. Depois que elas chegam em suas casas, tomam seu banho, jantam, e aí está fora do expediente de atendimento humano. Exatamente. Muitas vezes, inclusive, hábitos de compra noturnos ou interesses de contratar algum serviço no período noturno, né? E aí que está um grande gargalo, porque essas pessoas estão procurando esses serviços, estão procurando saber mais sobre algo, e aí o atendimento humano, neste momento, está descansando pela sua jornada de trabalho. Neste momento, a IA poderia entrar. Então, o que você me diz sobre essa frase? Automatizar não é desumanizar, é libertar e ter mais tempo. Olha, isso casa muito até com uma reflexão que eu venho fazendo há muito tempo. Automatizar um processo não é desumanizar. Porque se você hoje faz um trabalho, se você tem na sua rotina de trabalho
atividades que podem ser automatizadas, seja por inteligência artificial ou uma esteira de automação, se você faz isso hoje, esse trabalho está roubando de você um tempo muito valioso que pode ser feito por uma máquina. O que isso quer dizer no final? Que você não está humanizando a situação, você está desumanizando. Se você faz hoje na sua rotina coisas que podem ser feitas por máquina, você poderia ter esse tempo livre, esse tempo disponível para ser mais humana. Então, essa frase, com certeza, diz que a gente humaniza operações utilizando inteligência artificial. E voltando para a parte prática da coisa, a gente consegue hoje com o IA ter um atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. E não é aquele robozinho simplesmente da Vivo, por exemplo. Diz que tecle 2, digite aqui seu CPF ou algo assim. Não, é uma jornada humanizada onde a inteligência artificial foi previamente treinada para que ela atenda suas dúvidas, para que ela te entregue aquilo que você precisa em qualquer momento do dia, seja de madrugada, seja à noite, como as pessoas têm hábitos de costumes de consumo à noite também. Maravilha. Vale lembrar também que esse treinamento da IA vai ser feito por um humano. Precisa de um humano com uma boa base analítica, né? Esse humano também vai usar a inteligência artificial para estar ajudando o levantamento de todos esses dados, para dar os inputs de dados para que os agentes da inteligência artificial possam rodar, esse robozinho possa funcionar com maior assertividade de todos os processos e personalizando a experiência desse cliente high ticket. Perfeito. Sabe quais são as pessoas que mais extraem da inteligência artificial? Pessoas que têm repertório, pessoas mais velhas que já têm uma prévia experiência de trabalho, já têm uma inteligência natural adquirida ao longo do tempo. Então, profissionais que têm repertório hoje conseguem extrair muito mais da inteligência artificial. E sabe por quê? Justamente pelo tema aqui do nosso podcast, conexões reais e estratégias. Isso, na minha visão, acredito que nunca vai ser substituído pela inteligência artificial. Talvez um processo repetitivo que você faz hoje vai sim ser automatizado, mas uma conexão real, uma estratégia por trás que vai desenhar como a IA vai performar, isso eu acredito que nunca vai ser substituído. Isso é o que faz de nós mais humanos, de fato. Maravilha. Então, é mito inteligência artificial desumanizar todo o processo. Pelo contrário, tendo uma estruturação de dados e a estratégia correta, a gente consegue humanizar esse papo todo que vai estar conversando com esse cliente high ticket, que é muito exigente. Perfeito. Então, vamos lá. No mercado de luxo, no mercado premium, o maior diferencial hoje é o tempo. Como a IA resolve isso aqui, falando de uma maneira prática? Como seria um case bom, assim, para os empresários e profissionais liberais que atendem esse público entender? Então, vamos lá. A inteligência artificial, ela devolve o tempo desses empresários, desses trabalhadores, gerando experiências mais personalizadas e conexões reais. Então, quando a gente comentou aqui sobre CRM, onde as pessoas captam dados dos clientes, com aquele banco de dados, com aquela estrutura, eles conseguem gerar jornadas mais personalizadas, experiências que se conectem, de fato, com o cliente. A gente hoje está vivendo um cenário de mercado onde há muita maturidade. Ninguém mais dá a mínima para mensagens em massas, para disparos, para ligações frias. Ninguém mais está nem aí para isso. Qual é a diferença hoje? Mensagens personalizadas. E isso a inteligência artificial, pela primeira vez na história, consegue entregar para a gente de uma maneira muito mais escalável até. A gente não precisa mais de uma pessoa fazendo toda uma curadoria sobre aquela outra pessoa, sobre um potencial cliente, sobre os dados dela, o que ela tem interesse. Se você captar previamente esses dados, você consegue gerar jornadas muito mais personalizadas, que é o que faz diferença, de fato, para esse público que a gente está falando aqui. Então, vamos lá, deixar assim de uma maneira clara. Vamos lá. O lead entrou através de uma aquisição.
Aí esse lead vai para um sistema, para um CRM, começa a ter uma jornada desse cliente, são colocados os dados desse cliente lá. A inteligência artificial consegue trabalhar com esses dados, inclusive fazer algumas ações dentro do CRM e ainda conseguir performar os melhores leads, aqueles melhores clientes, jogar para uma campanha de tráfego pago, para ele entender quem que é o cliente ideal que está chegando nessa empresa e rodar a campanha de tráfego pago buscando esses clientes similares, essas pessoas similares como pessoas ideais para serem clientes. Então, é um ciclo que vai rodando através da inteligência artificial. A gente consegue fazer essa conexão? Conseguimos, sim. Quando a gente começa a estruturar os processos da empresa, de uma empresa, a gente consegue ver essas etapas sendo executadas com maestria. E hoje, se você entende de inteligência artificial, que é o que a gente está tentando passar aqui, se você tem um conhecimento prévio, quanto mais você entende sobre IA, você consegue identificar onde aplicá-las nos cenários da empresa. Então, seja na parte de awareness, de descobrimento, seja para educar os leads, até ele fechar uma compra, até mesmo pré-qualificar para ver se esse lead tem capacidade de ser seu cliente. Tudo isso você consegue implementar a inteligência artificial nas etapas para otimizar o processo. Não para substituir totalmente o trabalho humano ou para ela fazer tudo sozinha. Ela vai precisar de uma supervisão, ela vai precisar entender das etapas do processo que está sendo feito ali, e isso, claro, obviamente precisa de um olhar humano por trás, mas sim, é essa jornada que a gente faz. Tá, então vamos lá. Resumindo, eu vou fazer uma pergunta e você tenta resumir aí para ficar de uma maneira clara para todos. Como integrar CRM, inteligência artificial e conseguir extrair impulsionamento e crescimento desse negócio? Édria, por incrível que pareça, tem gente que nem está mapeando os dados através de um CRM. Não está fazendo esse gerenciamento dos dados do cliente, dessa rotina, através de um CRM hoje. O que eu digo para esse pessoal é comece o quanto antes. CRM não é simplesmente uma ferramenta, é você gerenciar o comportamento do cliente e você controlar a jornada. É você ter controle da operação da sua empresa. E tendo controle, você vai conseguir trilhar estratégias melhores para crescer. Então, primeiro de tudo, tenha um CRM. Capte os dados do seu cliente, faça essa gestão de uma forma mais minuciosa e estratégica. Sem isso, sem os dados, as pessoas acabam fazendo tudo muito no achismo, no que ela gostaria, mas esse olhar com certeza está enviesado. Então, sim, primeiro de tudo, tenha um CRM, capte os dados dos seus clientes, e aí você consegue trilhar estratégias para fazer esse gerenciamento. E aí que entra a inteligência artificial. Nessa etapa do processo, de você utilizar aqueles dados captados para você criar ofertas mais personalizadas e muito melhores para os clientes. Maravilha. Então, esse é o cenário perfeito. Exatamente. Né? Estrutura a estratégia, tenha um CRM. Esse CRM ele vai estar também integrado com a inteligência artificial. A inteligência artificial extrai os dados que estão performando e aí a gente consegue escalar essa boa performance para que a gente consiga impulsionar os negócios. Perfeito. Como a IA pode ajudar na estratégia de hipersegmentação para personalização da jornada do cliente high ticket? Segmentando por hábitos de consumo. Vou dar um exemplo de uma loja de joias. Imagina que conseguimos triar os hábitos de consumo de várias mulheres que compraram, por exemplo, brincos ou colares ou até anéis de esmeralda. A gente consegue configurar uma inteligência artificial para enviar para essas mulheres fotos de uma pulseira de esmeralda e assim ativar nelas o desejo de adquirirem também aquele item. E assim a gente gera mais receita para essa empresa. Maravilha, então você está ativando o desejo dessa cliente, porque ela já tem ou o brinco, o colar, o anel, vai compor o conjunto com a pulseira, está ativando o desejo e aí oferecendo mais resultados de venda. Bingo!
para a inteligência artificial. Exatamente, segmentando por hábito de consumo de esmeralda, por exemplo. Quem tem experiência impecável gera fidelidade no negócio e o melhor, indicação, e isso vale ouro. O que as marcas mais desejadas do mundo estão utilizando de estratégias de inteligência artificial? O que a gente pode pegar de referência e modelo desses cases? Essas marcas, elas estão utilizando de uma estratégia de personalização. Então, elas criam todo um storytelling da sua marca, aquele tom de voz que só a marca tem, sabe? E aí a gente consegue pegar isso e treinar uma inteligência artificial para ser especialista naquele negócio. Então, isso responde às perguntas dos clientes que chegam e gera uma jornada personalizada. O que acontece é que esse mercado de luxo ele não é sobre promoção, ele é sobre experiência. E isso, com inteligência artificial e dados, a gente consegue trilhar e criar esse caminho para as pessoas. Maravilha. Então, o tom de voz da marca é uma estratégia que não pode deixar para trás. Exatamente. As pessoas precisam olhar ao tom de voz da marca e dar uma devida importância, porque isso fortalece o branding de todo o negócio também. E dentro de mercado high ticket, isso é de grande importância, né? Com toda certeza. A gente está falando aqui de experiência, a gente não está falando de promoção, de preço baixo. As pessoas chegam para resolver os problemas delas. Mas elas só ficam se a experiência que elas tiveram com a marca foi impecável. E aí entra também a recomendação. Elas vão indicar para familiares, para amigos, se elas tiverem sido tratadas de forma impecável pela marca. E vão retornar também, obviamente. O mercado de luxo exige uma curadoria, um cuidado especial. A gente sabe que todo esse cuidado está relacionado também ao tom de voz da marca, que fortalece o branding do negócio. E tem um termo que Kotler fala no livro dele, Marketing 6.0, que chama-se Phygital. O que ele quis dizer com isso? Que essa questão do que se relaciona no presencial e também no digital tem que estar totalmente alinhado, precisa estar falando a mesma língua, tem que ter a mesma linguagem. Inclusive também com a inteligência artificial. Como que a gente consegue atribuir essa estratégia para esse público high ticket? Dê um exemplo aqui tangível para as pessoas entenderem. Então, Édria, quando a gente está tratando desse cenário, é muito importante pensar numa jornada personalizada para esse cliente. Então, um exemplo prático aqui seria uma loja de joias que já tem previamente os dados de data de nascimento dos clientes. É muito importante ir além disso e pegar, por exemplo, a data de casamento dessa pessoa. Assim, a inteligência artificial consegue enviar uma mensagem personalizada, gerando conexão e dizer que uma data tão especial merece uma joia, né? Maravilha! Dessa forma, então, a inteligência artificial consegue antecipar a data de aniversário de casamento para o cliente, que às vezes está até esquecido, deve salvar até casamento, hein, Heloísa? Com certeza. Com uma configuração previamente bem feita e integração com CRM, ela consegue sim fazer essas mensagens personalizadas. Maravilha! Vamos lá, então, agora. Muitas pessoas têm medo que a inteligência artificial vai tirar alguns trabalhos do mercado. Mas a gente tem que ver de uma outra maneira, né? Vamos falar agora, então, a respeito dos colaboradores que já estão dentro das empresas, o que a gente pode dar de orientação para eles? Olha, o meu primeiro ponto é entenda do processo que você realiza. Então, quando eu converso com algum cliente e ele me pergunta como implementar inteligência artificial no meu negócio, o primeiro passo é você entender do processo que é feito na sua empresa. Se você é uma secretária, um concierge, você tem uma jornada ali, você tem um trabalho que é feito todos os dias. Se você tiver um bom processo sendo realizado, a gente consegue replicar isso para que uma inteligência artificial performe bem. Mas quem vai trilhar esse processo, quem vai trilhar essa estratégia? É a pessoa que está ali arquitetando todo o movimento. Então, eu não acredito que esses profissionais vão morrer. Mas, claro, é muito importante você entender do assunto, entender de inteligência artificial, das tendências e do que está acontecendo. Maravilha. Então, a inteligência artificial ela vai funcionar
como um apoio desses profissionais. Ou melhor, eles vão ter mais tempo para dedicar a outras situações dentro da empresa, melhorar o atendimento presencial, dar mais atenção em toda a experiência do cliente, e esse trabalho repetitivo fica por conta da inteligência artificial. A IA vai ser uma estagiária desses colaboradores, vai ser muito bem-vinda dentro das empresas, quem tiver a mente aberta, né, Elo? Perfeito, Edri. A gente falou bastante aqui de CRM. Quem vai preencher esse CRM lá? Ele pode delegar isso para a inteligência artificial. E quem vai elaborar experiências e jornadas personalizadas para o cliente? É esse profissional humano que entende de conexões reais e estratégias. Maravilha. Então, a inteligência artificial, ela chega para ajudar os colaboradores. Não precisa ficar com medo. Exatamente. Não precisa ficar com medo, mas se familiarize, estude sobre o assunto. E tem também um ponto bem positivo em relação a isso, que a inteligência artificial trabalha 24 horas por 7 dias, de maneira ininterrupta, né? Então, o gestor do negócio, ele ganha muito com isso, porque ele consegue economizar também nessa questão que o robô, ele paga ali uma implementação e depois a mensalidade de manutenção, né? Ele não tem férias, 13º, e também esse robô, ele não vai ficar doente, ele não vai deixar ninguém na mão. Explica um pouco como é que funciona tudo isso. Eu conheço diversas pessoas que já chegaram para mim e disseram que já perderam cliente porque não foi atendido na hora. Isso com inteligência artificial morreu, acabou. Ele consegue colocar um agente de IA que atende 24 horas por dia, 7 dias por semana em tempo integral, como você comentou aqui. Maravilha. Então, a inteligência artificial, ela não vem para substituir o humano, ela vem para apoiar o humano. Ele não precisa ter medo, ele precisa entender, se qualificar nas informações para arquitetar todas as informações, para ajudar a nutrir a inteligência artificial de informações que aí a inteligência artificial vai pegar esses dados e rodar todo o processo. Seria isso? Exatamente. Se um profissional hoje realiza um processo que é repetitivo, que é maçante, que poderia ser automatizável, ele deve automatizar o quanto antes. Porque esse tempo é valioso. É um tempo que ele poderia estar trilhando novas estratégias para adquirir mais clientes ou até para reter os clientes que ele tem, gerar experiências melhores, campanhas de branding, e ele está fazendo uma tarefa que uma máquina pode fazer. Isso eu acho que não é humano, sabe? A IA, ela funciona como um assistente de vendas que não tira férias, que não toma cafezinho, que não vai ao banheiro, que não reclama e está funcionando a todo momento, 24 horas por 7. Ou seja, ela funciona literalmente como um apoio para todo o time, tanto de vendas quanto da recepção. Exatamente. A IA como critério de sobrevivência não é modismo. E aí, os negócios que não estão utilizando IA ainda em 2025, o que vai acontecer? Eles irão desaparecer? Olha, eu não diria que eles vão desaparecer, mas com certeza eles vão precisar correr em dobro depois. Porque hoje já tem muita gente implementando inteligência artificial em seus negócios, se aprofundando, e quem não está fazendo isso já vai pegar o barco andando. Quem está utilizando o IA no seu dia a dia está aumentando a produtividade, está reduzindo custos e está aumentando receita. Quem não está olhando para isso, com certeza deveria estar olhando. Muito bem. Então, o IA não é tendência. É uma questão de sobrevivência do mercado. Exatamente. Inteligência artificial já é o presente, já é algo que já otimiza processos e produtividade. Inteligência artificial não é futuro, é agora. Então, as pessoas precisam se mexer para quem ainda tem medo e receio para entender melhor sobre tudo isso. Se o concorrente já está testando inteligência artificial, como fica o empresário, o negócio que ainda nem começou? Olha, a boa notícia é que a gente está em tempo. Esse mercado de inteligência artificial, apesar de parecer tão avançado, é algo que ainda está em sua fase de maturação. Então, quem começar agora ainda consegue implementar. Então, são os requisitos básicos para aquele negócio que está olhando aqui, que está ouvindo esse podcast. Por onde começar? Primeiro deles, estruture um processo eficiente. Sem processo, não tem inteligência artificial. Se o seu processo é bagunçado,
Você não consegue passar isso nem para outra pessoa, quanto mais para uma inteligência artificial. Segundo, entenda um pouco sobre inteligência artificial, tenha um olhar um pouco mais analítico, sensível, de entender onde poderia colocar IA. E terceiro, se você é um empresário que não tem tempo para estudar, porque realmente é um conteúdo bastante avançado, muitas vezes, se você for para o lado de agentes de IA, talvez fique algo avançado que leve muito mais tempo para você implementar. Se você é um empresário que não tem esse tempo, contrate alguém. O mercado hoje já está cheio de pessoas que entendem sobre inteligência artificial que poderia estar te ajudando nesse processo. Maravilha. Então, se esse empresário de negócios, ou médico, ou dentista, ou advogado, não tem tempo para estruturar todos esses processos, ele pode contratar hoje profissionais habilitados que vão desenvolver todos esses processos, toda essa estruturação de dados para oferecer essa prestação de serviço. Exatamente. E você faz isso, Elô? Eu faço isso. Hoje o meu tempo é 100% dedicado a isso, a criar soluções com IA para empresários. Maravilha. Vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Mito ou verdade? O profissional de negócios premium, high ticket, tem que ter habilidade tecnológica para introduzir a inteligência artificial? Não, esse profissional não precisa. Hoje a inteligência artificial está muito democratizada. Mas se ele não tem tempo para se aprofundar nesse cenário, ele pode contratar uma pessoa que entenda. Mito ou verdade? Estruturação de processos e de dados bem organizados numa empresa, também como seu tom de voz da marca, mapa de empatia da persona do cliente ideal, colabora para a inteligência artificial? Verdade. Não só colabora, como é fundamental você ter todo esse processo, todos esses dados captados para que você consiga treinar uma inteligência artificial para fazer um bom trabalho. Elô, nosso podcast está chegando ao fim. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui a todos os empresários, aos profissionais que estão nos ouvindo. O que você gostaria de deixar de mensagem para eles, para dar aí uma motivação a mais, para eles começarem a introduzirem inteligência artificial dentro de seus negócios? Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é que comece a utilizar a inteligência artificial no seu dia a dia, nas suas rotinas diárias. Você vai perceber que isso vai aumentar a sua produtividade e a sua eficiência de um modo absurdo. Então, não tenha medo. Comece, é muito democrático e você conversa com ela como se estivesse conversando como uma pessoa, como eu e a Edra estamos conversando aqui. E também você vai ter muito mais tempo para ser humano, vai ter muito mais tempo com a família, com seus filhos, se você conseguir utilizar isso no seu dia a dia de uma forma eficiente. E se você não tem tempo para ficar se aprofundando em termos técnicos sobre como utilizar a inteligência artificial no seu negócio, contrate alguém que faça isso para você. Você vai perceber logo mais que por que eu não comecei antes a fazer isso. Maravilha. E agora sou eu que vou deixar a minha mensagem. A minha mensagem é: não tenha medo da inteligência artificial. Ela não vem para desumanizar todo o processo. Pelo contrário, ela vai colaborar, ela vai ampliar resultados, ela vai ajudar humanos a fazerem aquilo que está roubando o seu tempo. Deixe a inteligência artificial melhorar a sua produtividade e gerar mais lucratividade para o seu negócio. Está, então, aqui finalizado esse episódio do podcast relacionado à aplicabilidade da inteligência artificial a negócios premium. Se você quiser assistir, é no YouTube. Se você quiser ouvir, na hora que você estiver fazendo o seu treino na academia, sua caminhada, passeando com o seu cachorro, você pode ouvir no Spotify. E os recortes também estarão no Instagram. Até o próximo episódio.